Glórias a Deus, amém, irmão? E na manhã de hoje eu gostaria de saudar, a todos os queridos ouvintes com um bom dia e que a paz de Cristo, a qual acede e acende todo entendimento, venha assim, se fazer presente nas nossas vidas e entrar na nossa casa, com libertação. Desde já são meio-dia, 32 minutos e 41 segundos. Amém? Desde já, irmão, na tarde desse dia, eu gostaria de compartilhar com cada um dos ouvintes, da parte do nosso Deus, para vocês que não conhecem, então eu aprendi de uma forma: se eu sei, por que eu não ensino, e ajudo ao meu próximo, Eu sei que muitos lugares por aí não passa a palavra de Deus da forma correta, Então, na tarde desse dia, eu gostaria de compartilhar com a amada igreja. Nós vamos falar acerca de eclesiologia. Eclesiologia, para quem não sabe, é a doutrina da igreja. E para nós entendermos um pouco sobre eclesiologia, nós devemos ir lá no tabernáculo de Moisés, em Êxodo, a qual Deus mandou Moisés, levantar o tabernáculo, E ali no tabernáculo era apresentado perante o Senhor as ofertas, Era apresentado perante o Senhor, o sacrifício no tabernáculo. E ali é onde Deus descia no tabernáculo, e julgava a igreja da forma correta, E todos nós conhecemos a história do tabernáculo, Foi ali quando Moisés, ficou 40 anos no deserto, onde teve a construção do tabernáculo. E daí, no Novo Testamento, nós vemos que existiu templos, Existiu sinagogas, porque na realidade o nome sinagoga significa casa de oração, Porque na realidade a igreja somos nós, E que nós vemos por aí são sinagogas, E agora, dentro desse estudo sobre eclesiologia, doutrina da igreja, nós vamos entender um pouquinho o porquê o nome igreja. Então nós vamos ler aqui o significado da palavra igreja. A palavra igreja vem do termo grego, que significa eclésia, que significa assembleia de cidadãos, Assembleia são um grupo de pessoas, ou grupo de cidadãos, são pessoas. Em Atos 19, versículo 34 e 41, passe por lá e dê uma lida, amém? A Septuaginta, tradução para o grego do Antigo Testamento, traduz como eclésia. Eclésia é a palavra hebraica que significa carral, que também significa assembleia, Ou seja, reunião ou congregação, Referências bíblicas para os irmãos estudar na sua casa, amém? Êxodo, capítulo 35, versículo 1. Deuteronômio 31, versículo 30, amém? Somente no decorrer da vida da igreja é que a palavra eclésica passou a designar a assembleia de fiéis. O mais importante é lembrar que Jesus comprou a igreja com seu sangue.
Atos dos Apóstolos 20, 28. Ama, cuida e a edifica. Mateus 16, versículo 18. Efésios 5, versículo 25, 29. E apresentará imaculada para a sua glória. Efésios 5, 27. E agora nós vamos ver aqui o conceito de igreja. No Novo Testamento, a palavra igreja está ligada a dois conceitos. Então vamos nós para o Novo Testamento os dois conceitos de igreja. Está ligado à Igreja Universal. Universal é a reunião de pessoas, A Igreja Universal, a igreja é a comunidade dos crentes em Cristo. Efésios 1:1. Comparada, fundada, protegida, edificada e dirigida por Ele. Mateus 16, versículo 18. Atos 20, 28. Ela se reúne para cultuar o Deus Trino. Atos 13, 1, 2. Sustentar com firmeza a verdade revelada. 1 Timóteo 3,15. Observar as ordenanças do Senhor, que é o batismo e a ceia. Nutrir a amorosa, edificante e pura comunhão entre os irmãos. Atos 2, 42, 47. E proclamar a salvação ao mundo. 1 Pedro 2,9. Tudo com o propósito final de promover a glória de Deus. Efésios 3, versículo 21. O segundo conceito a qual nós vamos estudar é a igreja local, A igreja também pode ser definida como um grupo de eleitos reunido e organizado numa determinada localidade. 1 Pedro 1:1, que tendo a Sagrada Escritura com autoridade máxima. 2 Timóteo 3,16, e sob a influência do Espírito Santo, promove a expansão geográfica, numérica e cultural do reino de Deus neste mundo. Atos 9:31. A singularidade da igreja. A igreja é um grupo singular sobre o qual o Senhor atua. Edifica minha igreja. Mateus 16:18. Para melhor compreender tal afirmação, é preciso entender a singularidade da igreja, seu relacionamento com outros grupos e seu lugar dentro da história e do plano de Deus. Então nós vemos aqui dois conceitos da igreja. A igreja, quando ela é universal, é quando a igreja se reúne, para adorar a Deus na sinagoga, E a igreja local, ou seja, eu posso pegar minha casa, chamar 2, 3, 4 irmãos e fazer um culto ali a Deus, louvar e glorificar o nome do Senhor, que isso aí se torna uma igreja local, no lugar, que, ou seja, um particular, ou como nós vemos muito por aí, o nome chamado cédula, que se reúne nas casas para poder cultuar a Deus, entendeu? Então nós vemos dois grupos de igreja, dois conceitos, a igreja universal e a igreja local, da parte do nosso Deus, A igreja e o reino. Uma grande dúvida entre os cristãos é como a igreja se relaciona com o reino de Deus. Isso decorre do fato de haver mais de um aspecto do reino descrito nas Escrituras. O reino universal. Deus governa o mundo todo. 1 Coríntios 29:11. Salmo 145:13. E escolhe governante para julgar o mundo. Daniel 2:37. Assim Deus reina sobre todas as nações. Apocalipse 15:13. E no final de todas se submeterão a ele e capitularão diante do seu poder. Salmo 110, versículos 5 e 6. A igreja faz parte desse reino porque tudo está sob o controle soberano de Deus, sem que haja distinção ou que entidades sejam independentes da soberania do Senhor, O reino davídico, que é o messiânico. Esse reino se chama davídico porque diz respeito às promessas feitas a Davi. 2 Samuel 7:11-16.
é messiânico porque Jesus é o Messias, reina sobre o trono de Davi, governando a nação de Israel. Lucas 1, 32 e 33. A igreja não faz parte desse reino, que será instituído no futuro milênio, com a volta de Cristo, e cujos súditos são os israelitas, que serão restaurados a totalidade da terra prometida a Abraão nessa época. A igreja glorificada reinará com Cristo. 2 Timóteo 2:12, Apocalipse 5, versículo 9 e 10. O reino espiritual refere-se ao reino em que os cristãos foram inseridos a partir do novo nascimento. Colossenses 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E onde Cristo reina sobre a igreja, sendo sua cabeça. Esse reino tem característica que o distingue dos restantes do mundo. Romanos 14, versículo 17. 1 Coríntios 4, 20. O reino eterno. Esse é também um aspecto futuro do reino. Não está ligado a um governo terreno, mas a comunhão e habitação com Deus e a vida eterna. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Tiago 2:5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Todos que tiverem fé e forem perdoados por Deus durante toda a história humana, incluindo a igreja, irão entrar neste reino. A igreja ainda aguarda para entrar nesse reino. Atos 14, versículo 22. A igreja é Israel. Israel somos nós. A igreja é distinta de Israel e teve seu início apenas no Pentecostes, no dia de Jesus. Ela era algo a existir no futuro. Mateus 16, versículo 18. O contraste entre a igreja e Israel é nítido do Novo Testamento após a fundação da igreja. A distinção entre o Israel natural e a igreja revela que não são a mesma entidade. 1 Coríntios 10, 32, Gálatas 6, 16. O texto de Romanos 11 mostra não apenas a distinção entre a igreja de Israel, mas o plano de Deus para cada um deles. O termo Israel natural pretende descrever o israelita de sangue que permanece na incredulidade a partir do Pentecostes. Os israelitas que creem passam a fazer parte da igreja. A declaração de que a igreja tem uma origem descontinuando com Israel foi exertada contra a natureza vindo de uma fonte de outro tipo. Eu prenuncio da restauração futura de Israel, que como o ramo natural será exertado novamente na videira de onde foi cortado. Agora nós vamos ver aqui o governo da igreja. Apesar de a igreja ser uma assembleia de fiéis, onde quer que esteja, e de novo o Novo Testamento não define exatamente a organização da igreja local. Desde o início, as igrejas tiveram um sistema organizado e uma liderança. Atos capítulo 14, versículo 23, versículo 20 e 17, 21 e 18, Filipenses capítulo 1, Tito 1, verso 5. As igrejas hoje têm muitas diferentes formas de governo. A Igreja Católica Romana tem um governo mundial sob a autoridade do Papa. As igrejas episcopais têm bispos com autoridades regionais e acima dele arcebispos. As igrejas presbiterianas dão autoridade regional aos presbíteros e autoridade nacional aos concílios. Todavia, as igrejas batistas e muitas outras igrejas independentes não têm uma autoridade oficial de governo, além de congregação local e afiliação a outras denominações é voluntário. Vamos ver agora a forma dos governos eclesiásticos, né? Na discussão das formas do governo eclesiástico, há uma sobreposição com a sensação anterior sobre o método
da escolha de oficiais, cuja seleção constitui um aspecto muito importante da autoridade na igreja. Diferentes filosofias de governo eclesiástico refletiram em diferentes métodos de escolha dos ofícios da igreja, como explicado acima, né? Isso fica evidente no fato de que as formas de governo da igreja podem ser divididas em 3 grandes categorias, que pode ser chamada episcopal, presbiteriana e congregacional. As formas episcopais têm um governo exercido por uma categoria distinta de oficiais da igreja, considerando um sacerdote a autoridade final para a tomada de decisões. Encontra-se fora da igreja local. O sistema da igreja episcopal é o principal representante desse tipo de governo. Entre os protestantes, as formas presbiterianas têm um governo de presbíteros, alguns dos quais têm autoridade não só sobre suas congregações locais, mas também através do presbitério e também a da Assembleia Geral, sobre todas as igrejas de uma região, e daí na denominação como todas as formas congregacionais de governo da igreja têm uma autoridade final, baseada na congregação local, e embora se percam vários graus de independência através da filiação denominacional, a forma real de governo possa variar consideravelmente. Examinaremos cada uma dessas formas na discussão que se segue. Então, primeiro, episcopal. No sistema episcopal, um arcebispo tem autoridade sobre muitos bispos. Este, por sua vez, tem autoridade sobre uma diocese, a qual significa simplesmente igreja, sobre a jurisdição de um bispo ou oficial, encarregado de uma paróquia local, e um reitor, ou algumas vezes, um vigário, que é um assistente ou alguém que substitui um reitor. Arcebispo, bispo e releitor eclesiástico são sacerdotes, já que todas foram, em certa ocasião, ordenadas para o sacerdote episcopal, mas na prática o reitor eclesiástico é mais frequente chamado sacerdote, né? O segundo é presbiteriano, né? Nesse sistema, cada igreja local elege presbítero para um conselho. O pastor da igreja é um dos presbíteros no conselho, com a mesma autoridade dos outros presbíteros. Esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja local. Entretanto, os membros do conselho ou presbíteros são chamados membros de um presbítero, que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Este presbítero considera de algum ou de todos os presbíteros das igrejas locais, sobre os quais eles têm autoridade. Então, nós vemos dentro da casa do Senhor que tem a hierarquia, né? Tem pastor, presbítero, bispo, mestre, diácono, auxiliar de trabalho, obreiro. Quando o pastor não está presente na igreja, quem auxilia o pastor é o presbítero, né? Terceiro, congregacional, né? Ao único presbítero ou pastor, podemos agora considerar 5 variações de governo congregacional para a igreja. A primeira, atual, mais comum entre a igreja batista nos Estados Unidos, é de um único presbítero. Nesse tipo de governo, o pastor é considerado o único presbítero na igreja, e há um grupo de diáconos que atuam sobre suas autoridades e lhe dão apoio. Pastor, presbítero, diácono, né? B. Pluralidade de presbíteros na igreja local. Há algum tipo de governo eclesiástico que preserve o modelo neotestamentário de pluralidade de presbíteros e que evite a expansão de autoridade
deste para fora da igreja local, embora não seja distintiva de nenhuma denominação atual. Um sistema assim existe em muitas congregações. Usando as conclusões sobre esses pontos, a partir dos dados do Novo Testamento, democracia absoluta em tal sistema, tudo precisa ser levado à reunião das congregações. O resultado é que as decisões são discutidas com frequências de maneira interminável. E à medida que a igreja cresce, tomando decisão, torna-se quase impossível, embora tal estrutura sem dúvida faça justiça em alguns textos já citados como respeito à necessidade de autoridade governante. Final está na congregação. Como um todo, ele não é fiel ao modelo neotestamentário de líderes reconhecidos e designados, detentores de verdadeira autoridade para dirigir a igreja na maioria das vezes. E sem governo, mais dirigido pelo Espírito Santo, algumas igrejas, particularmente igrejas muito recentes, como tendências místicas ou extremamente pietistas, funcionam como um governo eclesiástico. Nesse caso, a igreja nega a necessidade de qualquer forma de governo. O governo depende inteiramente dos membros da igreja, sensíveis à direção do Espírito Santo. Na vida, a decisão são geralmente tomadas por consenso. Perdão. Alguns argumentos de apoio para esses visam são: embora os apóstolos e seus auxiliares exerçam autoridade sobre mais de uma igreja local, os mesmos não aconteciam com os presbíteros e diáconos. Na existência atual de apóstolos, cada igreja local é autônoma, A igreja inteira recebeu o poder de exercer a disciplina, e não somente os líderes. Mateus capítulo 18, versículo 17, 1 Coríntios 5, versículo 4 e 5, 2 Coríntios, versículo 2, 6 e 7, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 14 e 15. A igreja inteira estava envolvida na escolha dos líderes, Atos 1, versículo 23, 26, 6, versículo 3 e 5, capítulo 15, versículo 22 e 30, 2 Coríntios 8, 19. Várias passagens comissionam a igreja toda e não apisar os líderes. Mateus 28, 19, 20, 1 Coríntios 11, 12 e 20. O sacerdote de todos os cristãos colabora para o conceito de um governo democrático e congregacional. 1 Pedro 2, 5 e 9. Note que, apesar de a ordem ter sido pronunciada diante dos apóstolos, a menção de que a validade da promessa de estar com ele é até a consumação do século, e que a ordem deveria ser cumprida em todo o mundo, demonstra que a ordem foi a igreja em geral. Então, nós estamos estudando aqui a respeito da eclesiologia, Então, a palavra eclesiologia é a doutrina da igreja. Em Salmos, para nós fechar, Salmo 133 diz o seguinte: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós vemos que igreja significa eclésia. A palavra eclésia significa assembleia, grupo de pessoas. E ela também pode ser conhecida como reunião, congregação, Então, sinagogas, casa de oração, igreja somos nós. Então nós devemos viver reunidos para adorar a Deus, que aí o nome congregação, e assembleia, grupo de pessoas. Mas quando nós entramos na presença do Senhor para o adorar na sinagoga, em primeiro lugar, devemos sempre colocar a em primeiro lugar. Devemos ser unidos,
e prestar diante de Deus um culto racional e um culto verdadeiro. O que é um culto racional? Um culto de racional é um culto de raciocínio, e o culto genuíno é um culto verdadeiro, um culto franco. Amém? Desde já eu peço que você dê um like aí nesse vídeo aí que vocês vão ver, e que assim Deus possa abençoar a sua vida e o seu ministério, em nome de Jesus. Glórias a Deus.